Boa tarde a todos, eu me chamo Alice de Souza Garcia, sou engenheira de automação e estou aqui para apresentar para vocês um trabalho desenvolvido em conjunto com outros colegas do nosso grupo de pesquisa, que tem como título o uso de câmera RGBD para análise de movimentos compensatórios do tronco na reabilitação de membros superiores. Essa apresentação está dividida em introdução, metodologia, testes e resultados e, por fim, as conclusões. Nosso grupo de pesquisa visa, então, desenvolver ferramentas na área de robótica, computação e automação para a reabilitação assistiva. Este trabalho, então, ele surge com o objetivo de desenvolver um sistema de medição de amplitude de movimento baseado na posição das articulações no espaço tridimensional dos membros superiores, utilizando o sensor Kinect, além de utilizar o sistema desenvolvido para realizar a análise de movimentos compensatórios realizados pelos troncos dos pacientes. Os testes eles foram separados em dois grupos. O primeiro, que visa apresentar os testes de amplitude de captura de movimento para testar o software e a metodologia em desenvolvimento. Por outro lado, o segundo grupo de testes visa testar a metodologia de leitura de movimentos compensatórios, de forma que se possa analisar a existência desses movimentos para maiores avanços relacionados a este trabalho. Vale ressaltar que, para facilitar o estudo e análise do funcionamento da metodologia, optou-se por utilizar os mesmos movimentos em ambos os testes, conforme descritos na metodologia. Os resultados estão sendo captados e analisados em conjunto com os alunos e professores do curso de fisioterapia da Faculdade da Anhanguera, em Rio Grande. O sensor Kinect ele foi escolhido, então, para realizar a captura dos dados. O número de pontos que esse sensor consegue capturar foi um dos motivos considerados na escolha dele, além de contar com uma biblioteca SDK para Windows que auxilia no processo de captura dos pontos desejados. Os testes foram realizados. Então, os testes foram realizados segundo dois movimentos. Tá? Foi o movimento de adução horizontal, apresentado pela primeira imagem, e o movimento de extensão, apresentado pela segunda. Ambos foram movimentos indicados por fisioterapeutas. Tá? Lembrando que esses testes eles foram realizados em parceria com a Clínica de Fisioterapia da Anhanguera de Rio Grande, onde tivemos o auxílio de professores e alunos do curso de fisioterapia na execução desses testes. Os testes realizados ocorreram por meio da comparação do sistema desenvolvido com o método tradicionalmente utilizado por eles, que é a utilização do goniômetro. Tá? Então, nesses testes, nós contamos com 9 voluntários, que são alunos do curso de fisioterapia, que atuavam ora como pacientes, realizando os movimentos propostos, ora como profissionais, então realizando as medidas adequadas. Desta forma, é possível remover informações como média e desvio padrão das medidas realizadas. Já em relação ao sistema do Kinect, cada voluntário realizou 10 vezes o mesmo movimento, para que também fosse possível, então, obter informações como média e desvio padrão. Esse primeiro gráfico ele apresenta os resultados obtidos para o movimento de adução. No gráfico, as informações sobre os valores médios e de desvio padrão estão localizados no eixo vertical. As medidas são apresentadas através do Kinect, com a linha azul, e a goniometria, com a linha vermelha, para cada indivíduo, localizados então no eixo horizontal. O desvio padrão médio do Kinect foi de aproximadamente 3,6. Já através do goniômetro foi encontrado um valor médio de aproximadamente 3,24, o que mostra um resultado do Kinect mais disperso em relação à goniometria, porém próximo. Já para o movimento de extensão, o desvio padrão médio encontrado para o Kinect foi de aproximadamente 3,08 e para a goniometria de aproximadamente 4,6, ou seja, nesses casos os resultados obtidos com o Kinect foram mais próximos dos que obtidos com a goniometria. A segunda parte dos testes, então, incluíram 4 voluntários que não apresentavam nenhum tipo de restrição de movimento, 2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Cada um dos voluntários realizou cada um dos movimentos propostos, tá? De forma que no final nós tivéssemos 4 medidas para cada um dos movimentos selecionados. O procedimento
do teste e resultados, né, vão ser apresentados através dos gráficos. Então, esse gráfico ele mostra os resultados obtidos, né, com os voluntários analisados, onde a linha tracejada representa o resultado obtido com o tronco livre e a linha contínua azul, resultado obtido com o tronco restrito. Pelo gráfico mostrado, pode-se perceber que a amplitude de movimento é maior, tá, quando o voluntário está sem nenhum tipo de restrição do tronco. Por isso que ele utiliza o tronco, né? Dessa forma ele utiliza o tronco na hora do movimento, compensando então um movimento de forma inadequada, o que causa um movimento indesejado. Por outro lado, quando a gente tem o voluntário com o tronco restrito, a amplitude de movimento ela é menor e, consequentemente, a diferença de movimento do tronco também, uma vez que o voluntário não consegue fazer uso desse movimento de tronco porque ele é impedido, né? E aí não consegue então fazer essa compensação. Com isso, a gente pode concluir que o movimento compensatório ele existe, mesmo em pessoas que não têm nenhum tipo de restrição, né? E essa afirmação ela foi também comprovada pelos fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que se encontravam no momento dos testes. Aqui nós temos os gráficos obtidos para o movimento de extensão e a mesma análise feita anteriormente ela pode ser feita para esse gráfico, onde quando a gente tem o tronco restrito se faz menos uso então do movimento do tronco do que quando a gente está com o tronco livre. Como conclusão, então, esse trabalho é um trabalho que ainda está em fase de desenvolvimento e captura de dados, portanto, os resultados apresentados aqui ainda são parciais. Porém, é possível visualizar, né, a partir desses resultados, a capacidade que se tem de capturar amplitude de movimento de forma alternativa às técnicas até então utilizadas. Melhorias ainda são necessárias, estão sendo estudadas, como a utilização, por exemplo, de 2 Kinect ao invés de 1, para melhorar a visualização das juntas no espaço, visando então reduzir os pontos ocultos ou sobrepostos que se tem até então com a utilização de 1 Kinect. Então, uma alternativa com o uso de 2 está sendo estudada para que se consiga então melhores resultados quanto à sobreposição desses pontos em relação à câmera. Quanto à segunda parte de testes relacionados à análise dos movimentos compensatórios, pode-se concluir que, mesmo com os resultados preliminares, se conseguiu mostrar que é viável a utilização do sistema proposto, né, para a análise desses movimentos compensatórios. Outras análises e melhorias também estão sendo estudadas, né, mas esses testes preliminares foram capazes de comprovar a aplicabilidade do sistema desenvolvido para esse tipo de movimento. Além disso, está sendo estudada uma outra metodologia e não fazer uso desses movimentos aqui apresentados. Então, uma metodologia criada, né, pelo grupo, desenvolvida por nós, a fim de que não se tenha apenas movimentos sendo realizados no plano 2D, mas sim no espaço 3D. Então, todas essas melhorias estão sendo estudadas para que se possa cada vez mais trazer resultados satisfatórios nessa área.